Linha direta com a Justiça aqui pela Rádio Bandeirantes. Estamos começando mais um programa para tratar mais uma vez da eleição para a Ordem dos Advogados do Brasil, na secção São Paulo. Desta vez, estamos recebendo mais um candidato para a eleição do próximo dia 25. Está conosco o Dr. Alfredo Scaff, a quem eu já dou as boas-vindas e também cumprimento e agradeço por destinar um espaço na agenda para conversar com os ouvintes do Linha Direta com a Justiça da Rádio Bandeirantes. Tudo bem, doutor Alfredo? Muito bem, melhor aqui com vocês agora. Cumprimento a minha colega, doutora. É uma honra estar aqui com vocês para a gente debater uma eleição que é uma quebra de paradigma, que a gente precisa decidir isso na nossa OAB. Tudo que a gente quer é o melhor da OAB. Doutor Alfredo, para essa entrevista está aqui comigo a doutora Vanessa Viduto, que é uma das advogadas do time do Linha Direta com a Justiça, um programa que está há mais de 20 anos no ar na Rádio Bandeirantes, respondendo dúvidas, esclarecendo questões para os nossos ouvintes. Doutora Vanessa, seja bem-vinda, como vai? Como vai, Pedro? Como vai, ouvintes da Rádio Band? Eu parabenizo a Rádio Bandeirantes por essa importante iniciativa de proporcionar não só a nós, da classe dos advogados, mas também a todos os cidadãos, conhecer melhor as propostas dos candidatos, né? A essa importante seccional paulista, que hoje é a maior do nosso país, com mais de 300 mil advogados inscritos. Né? E lembrando que essas propostas são muito importantes também para os cidadãos, porque o advogado e a OAB exercem um papel importantíssimo na defesa dos cidadãos, na defesa do Estado Democrático de Direito. Então, parabenizo a Rádio Band por essa iniciativa, cumprimento o Pedro Campos, cumprimento o Dr. Alfredo, e é um grande prazer poder conhecê-lo melhor e assim as suas propostas. Vamos começar, doutor Alfredo, né? A gente tem destinado um espaço inicial nessa série de entrevistas para que o candidato fale sobre a principal proposta, o principal ponto a ser enfrentado pelo presidente eleito da OAB de São Paulo. O senhor tem aí um tempo para sua resposta, para depois a gente seguir com os outros assuntos. Por favor. Olha, muito obrigado pela pergunta, Vanessa, muito obrigado pela sua exposição, faço das suas palavras a minha. Nós estamos numa OAB apática, nós estamos numa OAB que não tem representatividade, que não tem segundo turno, que não tem eleição online. Tudo isso teve tempo para ser feito. Essa é a nossa indignação. Nós estamos na pior representatividade de todos os tempos, num continuismo de 21 anos com a mesma turma presidindo a OAB. A OAB tem um orçamento de 1 bilhão a cada mandato. Aonde está esse dinheiro? Cadê a transparência? O que é que foi feito em 2020 com isso? Então, nós temos propostas muito sólidas e muito simples. Nós vamos baixar a anuidade pela metade, nós vamos baixar os planos de saúde pela metade. Sabe por quê, Vanessa? Porque eu me preocupo com o bolso do advogado. O advogado e a advogada têm família, precisa pagar plano de saúde, a advocacia precisa ser destravada. Hoje a nossa profissão é travada. Você não pode captar cliente em pleno século XXI, com toda a mídia social disponível para nós. Então está tudo errado. Nós precisamos recuperar esse tempo perdido. Eles não fizeram absolutamente nada. Eu desafio aqui, no bom sentido, a doutora Vanessa, se algum comentário do presidente da OAB de São Paulo na pandemia defendendo a advocacia e os escritórios de advocacia. Um silêncio total. Não pode acontecer isso. A OAB tem o DNA do questionamento, nós temos a voz, nós temos que ter postura de questionar, com independência, suprapartidários. Nós precisamos da igualdade de tratamento aos colegas, fazer uma assistência de verdade. Imagine, foi dada uma mola de R$100, quando a Associação dos Advogados Trabalhistas, que não tem 1/1000 do nosso dinheiro, deu R$200. Onde já se viu? Que indigestão que é essa? Essa é a nossa indignação. Nós temos que recuperar esse tempo perdido, nós vamos mudar a assistência judiciária, essa bolsa esmola desse convênio da assistência judiciária que alimenta tantas famílias nos lugares mais longe de São Paulo, capital. Então, não é possível. Nós precisamos de um que seja um líder. Eu quero deixar uma marca, eu quero deixar um legado, eu quero unir as pessoas. Eu quero o advogado sorrindo, feliz, sendo respeitado no judiciário. Sabe por quê, Vanessa? Porque é o judiciário que trabalha para nós. Não somos nós que trabalhamos para eles. Então isso precisa ficar claro na sociedade civil. A sociedade civil entende que advogado, juiz e promotor é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nós temos isonomia, nós temos igualdade de tratamento. Agora, são eles, funcionários públicos, que trabalham para a gente. Nós requeremos, nós pedimos, nós recorremos, nós somos a iniciativa privada. Então, a gente precisa colocar
esses pingos nos seus devidos lugares. A advocacia está abandonada. Eu rodei o interior do estado inteiro. Eu digo para você, Vanessa, é de chorar o estado de desrespeito e desvalorização profissional que há 20 anos essa mesma turma do continuismo que está aí não fez absolutamente nada para levantar a nossa moral da nossa profissão, uma profissão que é um instrumento da cidadania e que hoje não é reconhecida dessa forma. Fazendo um gancho na sua fala, doutor Scaffi, justamente a respeito das anuidades caríssimas, né, se não a mais cara do país, um orçamento elevadíssimo também da seccional paulista, o senhor pretende dar mais transparência na gestão desse recurso? Qual é a sua proposta para que o advogado consiga visualizar o melhor emprego desse dinheiro, né? Porque o advogado paga um valor altíssimo de anuidade e não consegue perceber como é que esse dinheiro está sendo utilizado em prol da categoria, para melhorar os serviços prestados aos próprios advogados. Como é que a gente poderia melhorar a transparência na gestão desses recursos, doutor Scaffi? Vanessa, na verdade, não é nem melhorar a transparência, é fazer a transparência de verdade. Eu vou fazer uma pergunta para você, depois você me responde. Você se sente numa OAB com transparência? Você sabe onde está o dinheiro da OAB? Você sabe onde foi gasto? Você tem essa prestação de contas no site? Isso não existe. Nós vamos auditar cada centavo da OAB, porque o dinheiro da OAB, Vanessa, é de todos os advogados, não é do clubinho de amigos, não. Nós temos transparência zero na OAB. Zero. Isso é a maior vergonha que uma instituição como a nossa, a advocacia, pode fazer com os nossos associados. Não dar transparência. A transparência, doutora Vanessa, não pode ser relativa. Ela tem que ser absoluta. Tem que ser de centavo por centavo. A doutora Vanessa está sem fazer alguma coisa, ela quer dar uma olhadinha lá no site do OAB. Ela tem que saber que o presidente Scaffi foi no bar da esquina com determinada pessoa, resolveu um assunto da advocacia e comeu uma chipa e um guaraná e uma Coca-Cola. É isso. Isso que é transparência. É colocar tudo no site da transparência, todos os gastos. Agora imagine, Vanessa, comprar o prédio de R$1 milhão. Para quê? Diz que estão gastando R$1 milhão em refeição. Para quê? Que transparência que é essa? Aquilo ali virou uma caixa preta venenosa contra a advocacia. E é por isso que eu vou baixar a anuidade para R$500, porque eu prefiro que todos paguem 500 do que ninguém pague 1.000. Porque o 1.000 não está voltando absolutamente nada. Absolutamente nada. Não está voltando em respeito, em proteção, em prerrogativas, em proposituras, absolutamente nada. Fora que o nosso mercado de trabalho, como você bem sabe, Vanessa, está arrasado. Eu propus um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, que é o projeto de lei 1513/21, depois você dá uma olhadinha, que diz que todos os vistos, todos os atos condominiais, para serem levados a registro, precisam de um visto de um advogado. Sabe por quê que eu fiz isso, Vanessa? Porque pouca gente sabe que 1/4 do Brasil mora em condomínio e as pessoas estão fazendo regulamento e convenção na base do Ctrl+C, do Ctrl+V, Dr. Google, usurpando as nossas funções de advogado, tanto quanto estão usurpando os cartórios que foram autorizados a fazer divórcio, separação, inventários, o capião, tirou esse mercado da advocacia que só falta não estar passando fome. Porque os advogados, 80%, Vanessa, dependem de assistência judiciária, que é uma bolsa esmola. São audiencistas da Justiça do Trabalho e os juízes estão fazendo audiência virtual com tudo travado tecnologicamente. Uma falta de respeito, uma falta de liderança da advocacia paulista absoluta. Eu quero recuperar essa liderança. A banda comigo vai tocar diferente. Nenhum colega meu vai ser desrespeitado jamais. E nós vamos exigir respeito e vamos dar respeito. Para a gente ter conquista, Vanessa, a gente primeiro tem que nos respeitar dentro da OAB e fazer com que os demais poderes e instituições nos respeitem de fora para dentro, para que nós podemos dar as mãos à sociedade civil e fazer as nossas conquistas. Respondendo a sua pergunta, de fato, eu recebo... Perdão, Pedro, você falou. Não, por favor, doutora, por favor. De fato, nós recebemos aqui no início de cada ano a anuidade da OAB, é sempre um susto, o valor é elevadíssimo, nós não conseguimos enxergar, né, embora a gente pague a OAB, a gente consegue enxergar onde é que esse dinheiro é utilizado. Mas fazendo um gancho também na sua fala, doutor,
A gente sabe que anualmente as faculdades de direito despejam aí centenas de jovens profissionais, né, de bacharéis em direito todos os anos. Então eu gostaria de fazer uma pergunta. Em primeiro lugar, qual é a sua proposta para a inserção no mercado de trabalho desses jovens advogados? E gostaria também de saber, um tema bastante relacionado, qual a sua posição a respeito do exame da OAB e das autorizações para a criação de novos cursos de direito, inclusive cursos à distância, de uma profissão que exerce uma função de tamanha responsabilidade e importância como a nossa. Vanessa, sua pergunta é primordial. Em primeiro lugar, eu vou responder do fim para o começo. Não podemos admitir nenhuma instituição a mais de direito nesse país. Nós temos mais faculdades de direito que o mundo inteiro. Nós temos maior número de advogados do que o planeta inteiro. Você sabia disso? Você sabia que o mundo inteiro não tem mais advogados do que o Brasil? Por quê? Porque está sendo despejado num lugar onde não tem mercado de trabalho. Imagine, Vanessa, eu formei em 92, a minha OAB é 128524, a minha primeira, porque depois eu fui para a polícia e voltei com outro número. Não sei por que até hoje que não me deram o meu número original. Não sei por quê. De qualquer forma, de lá para cá, sabe quantos advogados entraram no quadro da OAB? 10 mil por ano. Eu te pergunto, Vanessa, você tem absoluta ciência, você que é uma profissional, tem lugar para 10 mil profissionais ao ano? 900 advogados por mês, 30 advogados a mais por dia. Isso não existe. Agora, eu sou uma pessoa que ajo, eu não me omito. Essa situação se omite. Por exemplo, de lei beneficia a advocacia no Brasil inteiro, como eu acabei de te mostrar. E é só uma gota no oceano do que a gente quer fazer. Porque, Vanessa, nós não podemos admitir telemarketing de cobrança, nós não podemos admitir INSS dentro dos cartórios de nota. Onde vai a nossa profissão? Aonde vai o ato jurídico que é privativo dos advogados? Aonde vai, Vanessa, a mediação, que nos Estados Unidos é a forma que o advogado ganha dinheiro? E aqui estão querendo fazer mediação em qualquer bar de esquina. Não pode. Sabe por que tudo isso, Vanessa? Porque não existe mais liderança na OAB. Eu vou recuperar a liderança na OAB. Eu sou independente. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu tenho coragem e eu sou ousado. Eu vou deixar uma marca. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu quero sair do meu mandato na OAB. Quero que você, Vanessa, e nossos 400 mil colegas digam assim, o SCAF fez muita coisa. E o que ele não fez, ele tentou muito. Ele lutou por nós. Eu estava representado. Eu estava representada. Porque hoje, sabe qual a pergunta que fazem? Cadê a OAB? Quem é o presidente da OAB? 95% da classe nunca ouviu falar no nome do presidente da OAB. Isso, para mim, é uma palhaçada de representação. A OAB deve exercer um papel importante na fiscalização da qualidade de ensino dessas faculdades, né, doutor Scaff? Porque os profissionais que são despejados no mercado de trabalho precisam estar verdadeiramente preparados para atender a população de forma responsável, com qualidade, né? Não adianta formar, entregar o diploma na mão de um jovem que não vai conseguir exercer com a responsabilidade, com a competência, com a qualidade que é necessária para uma profissão tão importante como essa, não é, doutor Scaff? E mais, você sabe muito bem que todo mundo, 90% dos colegas, saem mal formados. Aí eles entram na OAB e a OAB não dá uma mentoria, não dá uma resiliência para o jovem advogado, para ele poder se aprimorar como advogado, para ele ter postura de advogado, para ele ter segurança para advogar. Porque, Vanessa, a faculdade faz aquilo que ela tem que fazer. Ela joga. Formou, está aqui seu diploma. E depois? Depois é a OAB. A OAB que tem que fazer por esse colega o que você acabou de dizer. A formação, a pós-graduação, a especialização. Agora, jogaram numa instituição privada a nossa ESA. Cadê a Escola Superior de Advocacia, Vanessa? Não existe mais. Jogaram para uma instituição terceirizada. Quem é de nós que autorizou fazer isso? Pode ter uma terceirizada? Não tem problema, mas tem que ter a Escola Superior de Advocacia da Portro também. Tivemos um probleminha no áudio aqui com o Dr. Scaff, ele já vai estar de volta com a gente aqui para a gente seguir com a nossa entrevista. A doutora Vanessa Viduto está participando, o Dr. Scaff é um dos pré-candidatos à presidência da OAB de São Paulo. Dr. Scaff, a gente destinou um tempo aqui para todos os candidatos, né?
da mesma maneira, para que nós tivéssemos aí uma questão, né, até mesmo de priorizar e fazer justiça, dando a manifestação para todos na mesma proporção. Já passaram aqui pelo programa nas semanas anteriores a doutora Patrícia Vanzolini, o doutor Caio Augusto, também o doutor Mário de Oliveira Filho e a doutora Dora Cavalcante, todos pré-candidatos também à presidência da OAB. Eleição que acontece no próximo dia 25 de novembro. Todos os advogados do Estado de São Paulo são obrigados, né, pelo Estatuto da Ordem, de comparecer ao local de votação para registrar o voto. O doutor Scaff já está de volta conosco. Para a gente encerrar a entrevista, Obrigado. por conta do tempo aí, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre a atuação política da OAB. Como é que o senhor vê essa questão hoje, num mundo muito tomado, né, pela polarização e também pelo envolvimento da política na vida de todos nós? Como que deve ser a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil, da Secção São Paulo, na visão do senhor, no envolvimento com a política? Exatamente, exatamente. Sua pergunta é muito pertinente. E a minha resposta foi o que me lançou candidato à presidência da OAB. A OAB tem que ter postura independente. Nós somos suprapartidários. Não tem plaquinha de partido político na porta de presidência, como nós temos hoje na OAB Federal e aqui em São Paulo. Nós queremos que todos os políticos ajudem a OAB. Ajudem na propositura a favor dos advogados. Aí eu admito. Agora, político mandando na OAB, não. De jeito nenhum. Quem manda na OAB são os advogados. A OAB não pode se posicionar político-partidariamente. Ela tem que se posicionar a favor do Brasil. Ela tem que se posicionar a favor do Estado, do município, da advocacia. A nossa função típica, Vanessa, é cuidar dos colegas. Agora, é possível a gente se manifestar nas questões que são a favor da Constituição e a favor do país? Lógico, mas nós temos que posicionar pendência e não com fígado, como determinadas pessoas estão fazendo, atacando o prefeito ou o presidente da República, como se estivesse fazendo política partidária na sala da OAB. Então, eu repito, a minha OAB é suprapartidária. A minha OAB é um time. O partido da OAB é a advocacia. Agora, o presidente da OAB tem que se manifestar em questões nacionais, sem dúvida, com independência e a favor da advocacia e nos termos da Constituição. Pedro, se me permite uma última perguntinha, não sei se ainda temos tempo, Sim. Mas rapidamente, uma questão que eu reputo muito importante, doutor Scaff, em 90 anos de existência da OAB, essa é a primeira eleição que temos duas candidatas mulheres e também negras. Isso se deve à aprovação recente, né, pelo Conselho Federal das cotas. Na verdade, já existe uma aprovação de 30%, aumentou as cotas de 50% as cotas de gênero e as cotas raciais também de 30%. Então, eu gostaria de saber como é que o senhor vê, qual a importância da aprovação dessas cotas e a da presença das mulheres, que hoje representam mais de 50% das inscritas nos quadros da OAB, né? Como é que vai ser a sua gestão? O senhor pretende colocar mais mulheres e negros e negras também na sua gestão? Como é que o senhor vê isso? Olha, Vanessa, excelente a sua pergunta. Em primeiro lugar, nós cumprimos com todos os requisitos da formação da chapa. A nossa chapa tem mais mulheres do que homens, mas é uma questão de aceitabilidade, de competência. Eu não vejo nenhuma diferença. O artigo 5º da Constituição precisa ser relido, né, Vanessa? O artigo 5º diz que nós somos iguais perante a lei, sem qualquer distinção. E quando chega na questão de advogado, Vanessa, a questão fica mais ainda patente. Porque eu, advogado, a Vanessa, advogada, somos advogados. Não importa se nós somos X, Y, Z. Nós já galgamos o degrau profissional de ser advogado. E é a partir daí que nós temos que implementar a igualdade. Então, respondendo a sua pergunta, nós somos iguais sempre, Vanessa. Nós somos, se formos unidos. A minha chapa cumpriu todas as cotas raciais, nós temos até mais número do que os 30%, e 50% de mulheres eu teria de qualquer forma, não preciso ser imposto para fazer isso. Mas acabamos alcançando um número um pouquinho maior de mulheres do que de homens, até porque hoje nós temos um pouquinho a mais de mulheres nos quadros da OAB do que homens, então acho super justo
Eu acho que, por exemplo, a minha chapa da CASP, a presidente é uma mulher advogada trabalhista, a vice-presidente é uma mulher advogada trabalhista e a secretária-geral é uma mulher. E a minha vice na OAB é a doutora Suzana Camargo, ex-desembargadora federal, que também é uma mulher. Então, assim, eu acho que trabalhar com homem e mulher, para mim, é a mesma coisa, mas eu não tenho dúvida que assistencialismo à mulher gestante, a mulher que é mãe, tem que ser um pouco mais qualificado do que para o homem. Você não tenha dúvida que eu darei uma atenção muito especial à mulher advogada, isso está dentro de mim, isso é uma coisa muito natural. Doutor, e quanto à importância, né, da representatividade dos negros também na OAB, nos quadros da OAB, né? Considerando também que nós temos um país aí composto por muitos cidadãos negros e a representatividade nos quadros da OAB ainda é muito pequena, tanto que foi necessária a aprovação dessa cota racial. Como é que você vê isso? Então, eu vejo a cota racial um pouco forçada goela abaixo. Eu concordo com ela. Mas sabe como eu gostaria que ela fosse, Vanessa? De uma maneira mais tranquila. Porque, olha só, a vacatio legis da legislação eleitoral é de 1 ano. Sabe quando foi publicado o provimento da cota racial? Em abril desse ano. Então, acho que foi pouco tempo para a gente se adaptar a tudo isso. São grandes mudanças e excelentes mudanças. Agora, eu te pergunto, por que é 30% e não 40%? Por que é 30% e não 25%? Por que é 30% e não 32%? Por que não é 28%? Ninguém falou. Então, a gente precisa ter critério para fazer as coisas. Olha, o critério está aqui, demonstrado. A cota é de 20%, é de 5%, é de 10%, é de 30%. Excelente. Agora, você enfiar isso goela abaixo e dizer, olha, a partir de agora é 30%, e não dizer o porquê que é 30%, fica muito esquisito. Então, eu vejo que a participação de todos tem que ser por igualdade. O advogado negro não é melhor, nem menor do que ninguém. Ele é advogado como todos nós. Ele tem que ter igualdade de oportunidades, ele tem que ter igualdade de especialização, de aprimoramento. E eu vejo isso, Vanessa, com muita tranquilidade. Eu não consigo fazer diferenciação de seres humanos. Quanto menos de advogados, que são pessoas que galgaram a uma profissão que é respeitada e que precisa ser respeitada. O que eu vejo na sua pergunta é o seguinte: quando há respeito entre seres humanos, não há necessidade de nenhuma imposição. Nós temos que respeitar as pessoas. Os seres humanos negros, brancos, qualquer raça, cor e sexo, têm que ser respeitados em absoluta igualdade. Quando a gente fala em absoluta igualdade, Vanessa, infelizmente dói em algumas pessoas, porque elas querem ser vitimizadas. Eu não gosto da vitimização. Eu gosto do advogado ganhando dinheiro. Eu gosto do advogado pagando suas contas. Eu gosto do advogado sendo feliz. Eu gosto do advogado sendo respeitado no judiciário e na sociedade. É isso que eu quero. Sim, Doutor Alfredo, muito obrigado, viu, pela presença aqui no Linha Direta com a Justiça. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas foi muito bom para o nosso ouvinte ter contato aí com as suas propostas, viu? Muito obrigado pela presença aqui no programa. Doutora Vanessa Viduto, muito obrigado também pela presença aqui no Linha Direta com a Justiça, nessa edição especial, com mais um candidato à presidência da OAB. Um abraço, doutora Vanessa. Linha Direta com a Justiça volta na semana que vem. Obrigado pela audiência. Os programas estão disponíveis em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial.